que ouve e acompanha em casa. Começar primeiro com uma notícia boa. Hoje a presidenta Dilma liberou mais R$1,5 bilhão, que é a segunda parcela de um recurso de 3 bilhões, que foi um compromisso que a presidente assumiu com a marcha dos prefeitos no ano passado, para os municípios, para poder investir diretamente no custeio dos serviços municipais, uma necessidade, até diante dessa deficiência que se reflete diante do Pacto Federativo no Brasil e que cabe a gente agora trabalhar para poder fiscalizar que esse recurso seja bem aplicado, sobretudo em prefeituras como Araraquara, que vive um problema sério de endividamento. E aí, no que se refere à fiscalização, eu queria colocar um quadrinho ali, porque um dos mecanismos que a gente tem de poder controlar os gastos da prefeitura é por meio das publicações em diário oficial, além de outros, como o Portal do Cidadão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E aí, essa semana, eu recebi um questionamento, até importante que a população acompanhe ali, que pode parecer uma coisa menor, mas de uma compra de copos descartáveis pela Prefeitura em 2013, de um processo que começou em R$40 mil, e um contrato que foi fechado em R$131 mil para a compra de copos plásticos, que dá mais de 33 milhões de copos plásticos para serem consumidos em um ano. Então, esse é o tipo de coisa que, quando a gente discute esse tipo de apelo que os prefeitos fazem, é evidente que os municípios são sobrecarregados, mas tem que ter controle para não ter dinheiro errado indo para o ralo, ou, nesse caso, aí a gente não conseguiu fazer o requerimento, mas a gente quer saber. Foi um trabalho de fiscalização do pessoal do Reage Araraquara, e acho importante valorizar, porque é um exemplo que todo cidadão pode seguir no seu dia a dia, no sentido a trabalhar um pouco também o controle social. Da mesma forma, tem a ver com o assunto da gota de leite, porque o que está sendo questionado pelo juiz, que foi, pela ação do Ministério Público que foi acatado, é R$2,5 milhões que foram pagos pela Fungota para a Cadesp. Não se está discutindo dinheiro, esse dinheiro que está sendo discutido, que a empresa está obtendo como forma de lucro, e aí não é que não pode a Cadesp em Araraquara, não pode em lugar nenhum do Brasil. Esse modelo não é permitido em lugar nenhum do Brasil. Se questiona, num dos contratos, que não é o de pagamento de médico, mas o administrativo, esse percentual de R$160 mil por mês, que até fevereiro dá mais ou menos R$2,5 milhões, que foi para a empresa, não foi para pagar médico, não foi para pagar funcionário, não foi para garantir o bem-estar da mulher, da bebê, da família, no atendimento da maternidade. E é um dinheiro que, quando a gente discute o financiamento da saúde, a gente tem que refletir se não está fazendo falta na conta da prefeitura. Ou R$2,5 milhões que foram pagos indevidamente à Cadesp, não fazem falta para a gente poder investir na UPA, para a gente poder investir nos nossos hospitais, no caso da Santa Casa, nos procedimentos de média e alta complexidade, que geram uma demanda enorme no município. Não faz falta, vereadora Edna? R$2,5 milhões não fazem falta, doutor Helder, presidente da Comissão de Saúde? Esse é o questionamento que se faz. O que o juiz pede é para suspender o pagamento do lucro da empresa, o pagamento dos médicos, da equipe, dos funcionários, do custeio da maternidade. Isso tudo permanece até que um novo processo legal seja feito. Lembrando que essa é situação que o município vive, que a Gota de Leite vive hoje, é consequência de um processo todo equivocado, conduzido por uma equipe que já demonstrou bastante incompetência, e cujo caso mais recente foi a exposição do secretário Roberto Pereira de sair com salário duplo, segundo ele, autorizado por essa equipe de jurídico da prefeitura, que disse que era legal. Para a gente ver o tamanho da qualidade da equipe que conduziu esse processo, que vem sofrendo determinações do Ministério Público, tanto do trabalho como do estadual, há mais de um ano sem cumprir. Então, a gente entende a preocupação agora, mas é importante que o prefeito, que a sua base, que os partidos do apoio, tenham a grandeza de reconhecer que o fato se dá por erro administrativo, por suspeita grave de improbidade, e jamais a gente pode atribuir isso ao trabalho de fiscalização que é próprio de qualquer vereador dessa casa, ou que deveria ser
Em nenhum momento a representação do PT, a decisão do Ministério Público se dá contra o Hospital Gota de Leite. E isso tudo a gente reconhece. Foi uma proposta do prefeito durante a campanha eleitoral. Ele cumpriu, ele abriu a maternidade, ou seja, cumpriu uma promessa que fez para a população. Os indicadores são positivos e que continue assim. Agora, não precisa jogar no ralo milhões e milhões de reais pago indevidamente para a empresa Cadesp. E ela pode continuar desde que participe de um processo legal de seleção, de organização social, como deve funcionar em todo o Brasil. Trazer esse problema que beira a improbidade administrativa para o campo da disputa política, no nosso entendimento, é de uma covardia muito grande e uma demonstração de irresponsabilidade de quem tem dificuldade em corrigir os erros, e aí precisa buscar de um bode expiatório da GENI, que é o PT, no caso, o vereador Ed Lopes, para atacar pedra. Ou a gente vai dizer que o Ministério Público estava comunado com o PT, ou a gente vai dizer que o juiz doutor Humberto Isaías Gonçalves Reis também está a serviço do PT para poder tomar suas decisões. Então, que a gente tenha a grandeza de dizer aquilo que, de fato, se diz na entrelinhas, ou que hoje o prefeito, de uma forma muito leviana, colocou durante a entrega das casas populares hoje, mais uma vez colocando a culpa do seu trabalho equivocado na administração nas costas de quem faz a sua fiscalização com responsabilidade. E aí, eu, por várias vezes, tenho sido criticada aqui como ação irresponsável no que se refere à fiscalização. Quero dizer que, para mim, eu recebo isso de uma forma muito tranquila, porque a gente diverge aqui, inclusive, sobre o conceito de responsabilidade. Por exemplo, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público que virou inquérito no que se refere a 9 casos de mortes suspeitas na UPA por negligência médica de famílias que nos procuraram, aflitas e indignadas, questionando, inclusive, se a sua situação financeira não foi responsável pelo serviço suspeito que receberam numa unidade de serviço público, e, de outro lado, se tivessem dinheiro, não poderia ter tido um atendimento diferente, como é o caso do estudante Marcos, que, quando saiu da UPA, sem que o médico conseguisse identificar a pneumonia no raio-x que ele fez gratuitamente, pagou R$500 para o médico da Unimed para conseguir identificar o seu problema. E aí, o presidente da Comissão de Saúde aqui da casa, doutor Helder, se acha na responsabilidade de, diante da nossa representação, engavetar, porque ele acha que o trabalho dele é exatamente o mesmo que o Ministério Público faz e prefere aguardar o posicionamento do Ministério Público. Nem solicitar o acesso aos processos de sindicância da Prefeitura para saber se a Prefeitura está apurando se teve algum problema ou não, foi feito pela Comissão de Saúde. Então, são conceitos diferentes do que a gente entende como responsabilidade. Por isso, o doutor tem a dele e tem quem apoia, e eu tenho a minha, fui eleita para poder fazer esse trabalho, tenho tido respaldo daqueles que me interessam, que é a população de Araraquara, e vou continuar trabalhando nessa mesma toada até o final do nosso mandato. E, por fim, é uma pena que não dá para a gente falar das coisas boas, mas dizer rapidinho da satisfação de ter feito uma conversa com a Secretaria de Cultura na semana passada, porque é uma emenda que a gente conseguiu, via o deputado Edinho, vai para a Fundação Araporã para a gente fazer uma parceria num trabalho de recuperação e restauro do nosso acervo patrimonial, seja o do MIS, o do arquivo, o do museu. Vai ser um trabalho muito bacana até o final de dezembro. A gente vai fazer um inventário, um trabalho de capacitação, educação patrimonial com os servidores, com o nosso acervo. A gente espera, sim, poder contribuir para a memória da cidade. Obrigado, vereadora.